Nós saudamos a todos a paz do Senhor Jesus. Hoje, o título do culto é Culto de Jovens, né? Ainda bem que nós somos jovens, né? Tem na Bíblia homens que teve filho com 100 anos, 80. Então nós também podemos nos considerar como jovens na presença de Deus. Mas para alegrar mais nosso coração, contém bastante jovens hoje aqui na igreja. Para a glória e honra de Deus. Eu convido a todos a estarem de pé, em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem, para que possamos ler 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. Culto de jovens, nós vamos falar de jovens na Bíblia. E tem muitos jovens conhecidos na Bíblia. Mas hoje nós vamos falar do rei Josias. Um jovem rei Josias. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante ao Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, nós glorificamos teu santo nome. Te agradecemos pela tua presença em nosso meio, onde o Senhor tem tocado em nossas vidas, tem nos dado ânimo de estar na tua presença, Deus. Te pedimos agora, Senhor, que a palavra lida possa ser aplicada em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos ser servos fiéis a cada dia. Assim nós oramos, já grato pela tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Como eu disse, existem alguns jovens na Bíblia, como o jovem José, que chegou a ser governador do Egito, mas pela fidelidade, integridade e capacidade de perda, ele foi um sucesso nas mãos de Deus. Tem o jovem Daniel, conselheiro de 3 reis, em 3 reinos diferentes ele foi conselheiro, e a qualidade dele era fidelidade, identidade e corajoso. E o jovem profeta Samuel, alguns dizem que foi o maior profeta que a Bíblia já teve. A fidelidade, a dedicação e a sensibilidade e a obediência em ouvir e obedecer a Deus. Nesses 3 jovens, eles foram fiéis ao Senhor, eles foram obedientes ao Senhor, e em todo momento eles ouviram a voz de Deus. Mas o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E você, com 8 anos de idade, o que você fazia? Qual era seu compromisso com 8 anos de idade? Nós vemos nossas crianças correndo para lá e para cá com 8 anos de idade. Mas assumir um reino, um reinado com 8 anos de idade, é compromisso demais para um jovem, para uma criança. O rei Josias, em hebraico, quer dizer Javé. Eu sou aquele que sou, ou aquele que traz à existência tudo o que existe. Acreditava que grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade de Deus. Porque não fazemos como Ele? Sempre pensamos que não somos merecedores ou somos incapazes do amor de Deus. Há uma diferença muito grande. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos escolhidos por Deus,
nós começamos a ouvir a voz dele, a andar por outro caminho. A palavra diz que Josias não olhava nem para trás, não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Outra versão diz que nem para um lado nem para o outro, mas ele andava para frente. Ele andava para frente, porque Deus ordenava: olha, eu quero você para frente, meu servo, eu quero você caminhando. E se nós olharmos a história de Josias, os pais eram altamente perigosos. Tanto o avô como o pai eram sanguinários, faziam injustiça com o povo. Mas nós sabemos que precisamos trabalhar para Deus e mudar a nossa vida, para que outras pessoas possam ver o brilho dele em nós, assim aceitarem a servir e a trabalhar para Deus. Nós temos que aceitar a mudança de Deus. Não há outro caminho. Ou você é com Deus ou é sem Deus. Se for com Deus, aceite seus conselhos, aceite seu caminho, aceite o seu propósito, aceite a tua batalha. E Josias aceitou. Josias assumiu um trono com 8 anos de idade. Aos 16, ele começou a buscar a Deus. Então, com 8 anos apenas de reinado, ele conheceu Deus. Ele começou a saber quem era Deus. E qual foi a sua idade que você conheceu Deus? Quando você conheceu Deus? Quando foi a primeira vez que Ele te tocou? Quando foi a primeira vez que você ouviu a voz dEle? Josias começou a ouvir a voz dele com 16 anos. E aos 20, começou a fazer uma grande reforma em Judá, para que o povo redimir e voltar aos caminhos do Senhor. Já era um povo rebelde. Era o nosso povo, que estamos vivendo aí hoje. Quanta rebeldia existe hoje? Quantas pessoas não acreditam em Deus? Não acreditam nos seus milagres, não acreditam no seu operar, no seu mudar. Quantas pessoas não crê que Deus muda uma vida? Mas aqui na Igreja Evangélica Vida nós temos vários exemplos, a começar por mim. Vários exemplos. A transformação de Deus na nossa vida é um processo, é um caminhar. Por isso que a palavra nos diz: não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente. Ser um rei tão novo foi capaz de devolver a Deus um povo que era corrupto e idólatra, sem amor. Porque nós, filhos deste mesmo Deus, nos julgamos incapazes de levantar a bandeira da justiça e benignidade para com todos, especialmente para crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade. Muitas vezes deixamos de levantar essa bandeira. Muitas vezes deixamos de falar do amor de Cristo, até mesmo para nossas crianças, adolescentes e jovens. E o mundo está cheio dessas palavras acolhedoras. O mundo está tragando as nossas crianças, tragando os nossos jovens. Quantos jovens poderiam estar aqui hoje? Mas infelizmente estão na mazela, estão nas drogas, estão na bebida, estão na prostituição. Infelizmente. Mas cabe a nós, como servos do Deus Altíssimo, levantar essa bandeira e tentar resgatar eles. Mas como nós vamos resgatar eles? Nós vamos levar a palavra de Deus para eles.
e deixar que o Espírito Santo de Deus faça as demais coisas. Porque nós não vamos conseguir trazer nenhum jovem à força, porque eles vão vir à força e vão voltar do mesmo jeito. Mas agora tenta trazer um jovem com amor e carinho. Tenta trazer um jovem através da palavra de Deus. O Espírito Santo estará fazendo a obra dele, porque a semente está sendo plantada por nós. Agora deixa que o Espírito Santo regue e deixe a planta crescer. Achamos mesmo que podemos lavar nossas mãos dessa responsabilidade de estarmos levando a palavra de Deus ou outro auxílio aos que necessitam? Podemos achar que nós somos justos em estar lavando as nossas mãos? Ah, tá na droga, deixa para lá. Esse aí é caso perdido. Esse não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque um sangue foi derramado por nós, um homem foi sacrificado por nós, e Ele está aqui presente. Ele está tocando em nossas vidas, para que possamos sair daqui novos homens e novas mulheres, novos jovens, novas crianças, baseado na palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Se distanciar de Deus sempre foi a tendência antiga, e na atualidade virou moda, principalmente zombar do Evangelho, zombar de Deus. É moda, virou moda. O que você é? Não sou nada. E em grandes manifestações você vê pessoas rasgando Bíblias, quebrando cruzes. São símbolos, mas que afeta os evangélicos, os católicos, afetam aqueles que creem em Deus, afetam aqueles que creem na ressurreição. E Josias tinha tudo para ser ao contrário do que ele foi. Na verdade, o rei Josias tinha diante de si algo tão terrível quanto o que temos presenciado em nossos dias. O afastamento de Deus era evidente de muitas formas. Praticavam o culto a Deus, a deusa Astarote, com orgias e prática de prostituição cultural e sacrifícios. Chegaram a acomodar prostitutos culturais nas dependências do templo. Tratavam com complexo descaso a lei de Moisés. E por isso, os ricos oprimiam e saqueavam os pobres, fazendo-os de servos. Será que hoje é diferente? Às vezes passa no jornal, fazendeiro tal escravizou funcionários para poder colher café, a cana. Vira e mexe tem uma notícia dessa. Será que ainda existem ricos que oprimem os pobres? Que querem deixar os pobres escravos? Pior ainda, passaram a sacrificar os seus filhos. Mas Josias tentou redimir o que o avô dele, Manassés e Amon, seria como foram um mau governante. Como eu disse, tanto o avô como o pai, eles eram sanguinários, maltratavam o povo o tempo todo escravo. Eram terríveis para o povo como reis. Mas um dia Deus decidiu mudar a história de Josias. E Ele decidiu mudar a nossa história. Josias poderia ser um homem perverso, como o avô e como o pai.
poderia continuar maltratando uma sequência de família, mas ele decidiu ser um homem diferente. Um homem que fez de tudo para restituir o trono de Deus em Judá e Jerusalém. Ele começou a quebrar os altares, destruir as estátuas. Aqui não. Aqui agora vai ser do Deus Altíssimo. Aqui quem vai governar agora vai ser Deus. Toda palavra vai ser direcionada por Deus. Josias compartilhava do ódio de Deus contra esta prática. Ele destruiu todos os altares erguidos aos falsos deuses Baal, Moloque e a deusa Astarote e outros deuses que existiam. Há registro na Bíblia de sacrifício de filhos e filhas para os 3 primeiros. Depois ele destruiu a pira de Vale de Ben-Hinnom, para que ninguém mais pudesse usá-la para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Era um costume daquela época sacrificar crianças por um Deus invisível que não ajudava eles em nada. Um Deus de estátua, um Deus de oferendas. Mas Josias decidiu mudar o contexto de Judá e Jerusalém. Assim, ao afastar-se de Deus, a raiz de todos os males. No entanto, Josias sabia que sacrifício infantil não era causa, e sim consequência de distanciamento de Deus e do pecado. Com certeza, ao sacrificar crianças, esse povo estava cada vez mais distante de Deus. Esse povo praticamente odiava a Deus. Esse povo não queria saber o que era Deus, o nosso Deus Altíssimo. E com toda razão, nós podemos dizer que Deus tinha que ter ódio desse povo. Se sacrificar criancinhas não é o normal, como aquele povo podia fazer isso? Aquele povo queria isso mesmo, distância de Deus. E assim houve em Judá uma renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém e a purificação da nação com a eliminação de toda forma de adoração pagã. O rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa desde os tempos de Juízes. Ele começou a fazer a obra de Deus aos 20 anos, conheceu o Senhor aos 16 e começou a caminhar com Deus. E agora eu vou fazer uma Páscoa que vai ser a maior de todas. Nós vamos celebrar esse sacrifício da Páscoa. Nós vamos mudar de vida, nós vamos mudar de direção, povo incrédulo, povo pecador. Nós agora vamos começar a obedecer a Deus. Esquece esse monte de Deus que vocês estavam servindo. Vamos servir um Deus, o que vence todas as batalhas. Um Deus que cura, um Deus que restaura a vida, um Deus que salva vidas. Apesar de tudo isso, o profeta Jeremias deixou claro que de tais reformas foram apenas superficiais e temporárias. Ou seja, não houve no povo um arrependimento genuíno e duradouro. Jeremias já sabia que tudo que Josias fez, depois que Josias morreu, o líder se foi, o povo voltou a pecar como antes. Josias morreu por não ouvir a Deus. Ele achava que era indestrutível um certo ponto da caminhada, pois estava a favor de Deus. Um dia, o rei Neco do Egito foi combater com os assírios e não com Judá.
Está em 2 Crônicas 35, 20 ao 24. Mas Josias recusou a alterar a sua rota e queria brigar com o povo do Egito e conduziu o seu exército para a batalha. E o rei Neco do Egito falou para o rei Josias que Deus estava com ele. Muitas vezes Deus fala através de outras pessoas para nossas vidas. Deus tem falado para a sua vida todos os dias através deste livro. Nós vemos algumas pessoas rasgarem este livro, pisarem neste livro, fazerem outras barbaridades, mas Deus tem falado todos os dias conosco. Basta você abrir este livro, que Ele estará falando com você. E Josias, na sua caminhada, ele fez algo interessante. Quando ele começou a aceitar a Deus, ele rasgou as suas vestes e começou a chorar, a clamar a Deus, a pedir perdão pelos seus antepassados. E um dia, numa das batalhas, acharam o livro da lei. E eles mandaram, e Josias falou: olha, meus servos, vocês pegam, levam esse livro para a profeta Hulda. E ela começou a falar para os seus conselheiros: olha, Deus não está gostando do que o povo estava fazendo, Deus vai abominar esta cidade, olha, eles são muito pecaminosos. E Josias mais uma vez decidiu ir com todo o povo até a casa do Senhor. Naquela época era normal rasgar as suas vestes. O rasgar as vestes é arrependimento, querendo a presença de Deus. E hoje, como você tem rasgado as suas vestes? Como você tem rasgado o seu coração para Deus? Como você tem falado com Deus todos os dias? Você tem pedido perdão pelas suas falhas, para você ser uma pessoa melhor do que foi ontem? Josias poderia falar assim: olha, eu quero ser igual Manassés e Amon. Mas Deus nos fez pessoas diferentes, com características diferentes. Muitas vezes nós falamos: olha, eu pareço com meu pai, eu pareço com a minha mãe. Negativo. Nós não parecemos nem com o pai nem com a mãe. Nós temos uma semelhança, mas nós temos nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de como reagir às situações. Interessante que Deus tinha me dado a palavra para os jovens sobre Davi. E Deus me revelou sobre Josias. Como um comprometimento com Deus é necessário. Eu comecei a entender o que Deus queria, talvez para a minha vida e para este culto. Como uma criança de 8 anos, eu fico pensando: meu Deus, como uma criança de 8 anos vai começar a governar tantas pessoas? Mas essa criança de 8 anos já estava no projeto de Deus. Se nós olharmos para a igreja hoje e colocarmos uma criança aqui na frente, qual será o pensamento dela? A palavra nos faz entender que nós devemos ser como criança, ter um coração puro.
nós só vamos ganhando idade, nós só vamos ganhando números: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nós começamos criança, 0. Interessante quando chega, dependendo da pessoa, né? Uns 80, volta a ser criança de novo. Atravessa a rua sem olhar. Faz alguma coisa como a criança fazia antigamente. Mas Deus está mostrando que o nosso coração, como de criança, devemos servir a Ele. O nosso coração, como de jovem, devemos servir a Ele. Por Ele estará guiando nossos passos, dando a direção. Não devemos olhar para trás. O que ficou para trás, ficou. O que ficou para trás, ficou. Josias deixou o passado dele. Deixou o passado dele de avô, de pai, e quis fazer uma nova história. Ele quis escrever a história dele como um servo de Deus, como um valente de Deus, como um homem de Deus, como um homem direcionado por Deus, como um homem obediente a Deus. E trazemos a vida de Josias para as nossas agora. Estamos caminhando como Josias? Ou vez em quando a gente pega e... será que devo olhar para trás? Será que devo voltar meio passo? Ah, não, vou voltar um passo inteiro que eu completo ele. Mas será que Deus até hoje não continuou te dando bênçãos, passo após passo? Quando o povo saiu do Egito, ele diga ao povo que marchem. E nós temos que marchar. Nós temos que marchar de encontro ao Rei. Nós temos que marchar em direção à eternidade. Nós temos que marchar em direção à nossa salvação. Mas nós temos que fazer a obra de Deus aqui neste lugar primeiro. Nós temos que levantar a bandeira para nossas crianças, adolescentes, jovens, idosos. A pregação do pastor diz que o quarto secreto é você e Deus. O quarto secreto é você com a intimidade com o Senhor. O quarto secreto é quando você está triste, amargurado, desolado, não sabendo para onde ir. Você começa a falar com Deus e começa a vir um louvor na sua cabeça, e você começa a cantar. Deus começa a falar com você, a sua alma começa a se alegrar através do louvor, e você sai renovado. Como eu falei no início do culto, aqueles que entraram tristes, cabisbaixo, enfermos, desamparados, não sabendo mais o que fazer, a solução está aqui. Jesus Cristo de Nazaré. A cruz está vazia. O Redentor vive. Ele está presente no nosso meio. Projeta aquela foto, por favor.
Muitos estão... Que foto é essa? Para que esta foto? Eu ouvi um testemunho um dia desse de uma jovem que tentou suicídio. E ela estava no hospital. De repente entrou um homem de branco e falou por que ela tinha feito aquilo, por que ela estava triste. E ela falou que não queria mais. Ela decidiu tirar a própria vida. Eu trouxe esse tema desta foto porque nós passamos por setembro. Setembro amarelo. E essa jovem saiu em desespero do quarto do hospital e falou com a enfermeira: você viu o médico que saiu daqui? Você viu o médico? Não, eu estou aqui o tempo todo e não saiu médico nenhum. E ela foi entender quem era Jesus. Ela foi descobrir quem era Jesus, através dela tentar ceifar a vida dela. Muitos de nós conhecemos Jesus sem ter que ceifar a nossa vida. Interessante que isso aqui é quando você vai fazer um exame de coração, eletrocardiograma, acho, que o aparelho fica, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aquele homem de branco falou assim: isso aqui é o resumo da sua vida, é o resumo da minha vida. A vida começa quando nós nascemos. Então nós temos altos, baixos, alegrias, tristezas, decepções, conquistas, erros, acertos, vitórias e derrotas. Mas se essa linha começar a ficar reta, acabou a nossa vida. Acabou o nosso resumo de vida. Não podemos desistir da nossa vida. Não podemos deixar de ser servos, não podemos deixar de ser crentes, não podemos deixar de ouvir a voz de Deus em nossos corações, não podemos deixar de acreditar em milagres. O que seria de nós se fosse o suicídio? Quem mais sofre é quem fica. Quem mais sofre é quem fica. E Josias decidiu mudar a sua história. Como criança, não desistiu do reinado, não desistiu de ser um líder do povo. E Deus nesta noite fala para você: não desista da sua vida. Não desista de ser fiel a Deus. Seja generoso com Deus. Seja fiel a Ele. As lutas vêm, as lutas vão, mas nós sabemos que existe um Deus que tem zelado pelas nossas vidas. Existe um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Jovens, fique atento às mazelas do mundo. Não caiam nas conversas deste mundo. Não caiam nas ofertas deste mundo. As ofertas deste mundo levam para o suicídio, leva para o precipício, leva para as ruas de lama. Jovens, almejem ser alguém. Médicos, engenheiros, funcionários públicos, professores, almejem, porque Deus está com vocês. Deus tem zelado pela vida de vocês. Deus tem controlado a vida de vocês.
Não tem faltado o amor do Senhor sobre vocês, a sua segurança, o conforto de Deus está sobre vocês. Como cantaram um louvor ontem, em teus braços. Vocês têm que almejar estar nos braços de Deus, como Josias almejou. A partir do momento que ele conheceu Deus, ele almejou estar nos braços de Deus. Ele enfrentou batalhas pelo nome de Deus, porque ele estava guardado. Ele estava no descanso de Deus. Deus tem dado saúde para vocês, inteligência, sabedoria. Queiram mais de Deus, queiram saber quem é Deus mais profundamente. De Gênesis a Apocalipse, não tem uma guerra perdida por Deus. E será que Ele vai perder logo a sua? Eu creio que não, porque você é mais do que um vencedor nas mãos de Deus. Você é mais do que uma vencedora nas mãos de Deus. A intimidade que nós temos com Deus é valiosa. Para muitos, estamos aqui neste templo em vão, mas poucos sabem que é daqui que vem o nosso refrigério, é daqui que vem a nossa vitória, é daqui que vem a nossa força para amanhã, segunda-feira, começar nossos estudos, nosso trabalho. Se nós formos fazer uma retrospectiva, já estamos em outubro. Como que o tempo passa rápido? Para nós quase que um piscar de olhos. Faltou algo de Deus para a sua vida? Alguma batalha não foi vencida? Alguma peleja que você esteve, Ele não venceu por você? Estamos próximos já do fim do ano. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Graças a Deus. Para muitos, somos loucos de estarmos aqui neste tempo, nesta noite. Pleno domingo, começamos 7h30. Outras pessoas estão fazendo muitas coisas aí fora. Mas não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus. Não existe algo melhor do que estar cantando louvores. Não existe algo melhor de estar podendo glorificar e exaltar o nome de Deus. Deus de maravilhas, meu Senhor, o que seria de nós? Para onde iríamos nós? Se tu tem palavras de vida eterna. A promessa está aí, meus irmãos. A promessa está aí. Basta você crer, acreditar neste Deus Altíssimo, neste Deus que vence batalhas e quebra muralhas por você. Amém?